Nesse vídeo eu comento acerca dessa fala bastante interessante do ex-candidato à presidência da República, hoje falecido, a respeito dos partidos políticos e dos políticos de uma maneira em geral. Não existe ideologia nem fidelidade partidária no país. Os partidos políticos no Brasil são aglomerados de indivíduos lutando por seus próprios interesses, leiloando o país entre si e distanciando-se tanto da sociedade que passam a constituir uma classe cheia de regalias que não tem nada mais a ver com os cidadãos que diz representar. Quem são os políticos tradicionais do Congresso? Pútridos representantes de uma casta privilegiada, figuras gliscroides, portadores de hipóxia cerebral crônica, ganhando um estipêndio nunca inferior a 100 vezes o salário de um pobre trabalhador, para não fazer nada, e adquire experiência. De quê? A propósito dessa fala, eu concordo que os partidos políticos eles não têm ideologia, com exceção de 1, 2 ou 3 partidos, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. Eles são aglomerados de políticos que, de fato, estão mais interessados no seu bolso do que atender ao interesse público, ao interesse da população. Entretanto, é importante, quando se analisa essa fala do Dr. Enéas, analisar ou diferenciar para quem ela é dirigida. Se para o político tradicional, para o político profissional, ou então para os novos políticos. E, de fato, quando você analisa os políticos tradicionais, o perfil dos políticos tradicionais, do político profissional, de fato vem ao encontro da opinião do Dr. Enéas. Usualmente, eles são acusados de corrupção, são acusados de improbidade administrativas, são acusados de enriquecimento ilícito, de conchavos esses que contrariam o próprio conteúdo programático e a própria ideologia do partido ao qual estão filiados. Entretanto, existem aqueles novos políticos como eu e outras pessoas que aí se encontram, que estão disputando o pleito pela primeira vez e que nunca exerceram, seja cargo, como é o meu caso, nunca exerci cargo de indicação política, nem de indicação acadêmica. Então, para esses novos políticos, você tem que, pelo menos, dar um voto de confiança no direcionamento de não colocar no mesmo pool, na mesma panela, esses novos políticos com esses políticos tradicionais. E, a propósito disso, desses políticos tradicionais, eu assistindo ao comentário de comentaristas políticos, cientistas políticos especializados em políticas, eles falaram que essa eleição foi uma vitória dos políticos tradicionais. Opinião essa que, com a devida vênia, eu discordo dos cientistas políticos. Eu acho que essa eleição foi uma vitória do sistema em que esses políticos tradicionais se encontram. Então, foi basicamente um mérito do sistema em eleger esses políticos tradicionais. Finalmente, eu gostaria de esclarecer que o adjetivo gliscroide, mencionado pelo Dr. Enéas, para quem não sabe, é um termo psiquiátrico que é utilizado para aquele paciente portador de uma patologia psiquiátrica que, quando vai a um consultório, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, ele não para de falar, ele pode permanecer uma tarde inteira falando. Se o psiquiatra ou psicólogo não mandar ele embora, ele continua falando. E também relembrar uma outra frase do Dr. Enéas, que o sistema ele trata de identificar aquelas pessoas, aqueles políticos, aqueles membros que não se adaptam a essa troca de favores, a esses conchavos entre os seus membros, essa troca de mordomias que ocorre entre eles, de maneira seja de expulsar esses indivíduos, esses membros, esses políticos do sistema, seja
por uma outra modalidade que eu adicionei à fala do Dr. Enéas, qual seja a de impedir que esses indivíduos, que são previamente identificados pelo sistema, de ingressar nesse sistema. Porque o sistema sabe que, de antemão, eles vão tentar se contrapor. E é basicamente o que ocorreu relativamente a mim, boicotando-me o meu direito constitucional de pleitear agora o cargo de vereador, e que também o sistema se valeu para impedir a eleição aí desse candidato aí a prefeito de São Paulo, do Pablo Marçal. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schultz e esse é o canal político, competência acadêmica, competência política.